Fala, Vinícius. Pessoal chegando aí. Professor Léo Nascimento já entrou. Boa noite, pessoal. Já já a gente começa com o bate-papo de hoje. Boa noite, boa noite. O áudio tá bom? Todo mundo tá me ouvindo bem? Léo, Vinícius, dá só um joinha aí se tá tudo bem, o áudio, pra gente já começar. Então, antes da gente começar, né, com startar essa ação da OAB, antes de aceitar o nosso primeiro autor para poder discorrer sobre o trabalho que ele fez, só para contextualizar para vocês, essa atual gestão, né, qual eu faço parte e venho à frente do departamento científico, nós discutimos muito em relação à associação devolver, entregar para a população e para os especialistas associados assuntos voltados também para o ambiente clínico, científico, para que nós pudéssemos, além de todo o trabalho nos bastidores administrativo, de conscientização, de ética e etc., nós julgamos necessário que o departamento científico também levasse informações relevantes, trabalhos importantes dos nossos especialistas associados. Então a ideia é que, a partir de agora, com uma frequência bem importante, nós possamos ter esse canal, além do grupo do Telegram, onde vocês serão nutridos de trabalhos, de pesquisas, para que nós possamos ter essa troca. E para começar, né, para startar essa iniciativa, eu vou convidar o professor Leonardo Nascimento para que ele possa discutir com a gente sobre o trabalho que ele realizou. Guardando o professor Léo. Opa! Boa noite, boa noite. Boa noite, Léo. A gente vai ficar nessa conversa hoje de louco, mas tudo bem. Eu sou Léo, você é Léo. Obrigado, viu? Exato. Leonardo de Souza e Leonardo Nascimento. Isso. Isso aí. Léo. Tudo bom, meu amigo? Graças a Deus. De antemão, gostaria, em nome da associação, agradecer o apoio, a força que você vem dando, né? Principalmente nos bastidores aí, orientando e dispondo do seu tempo para ajudar a gente. Mas hoje, além de agradecer, eu queria que você pudesse falar um pouquinho da pesquisa, do trabalho que você fez. Não é à toa que o assunto que nós escolhemos eu acho muito pertinente para ser o primeiro, né, o start, porque nós vamos perceber que durante as suas palavras é a base, e a partir daí depois surgirão outros assuntos. Então eu queria agradecer em nome da associação. Provavelmente você vai voltar, seja como interlocutor ou, de novo, com os trabalhos que você vem realizando, mas eu queria saber, bom, muita gente que está assistindo talvez já te conhece, mas é importante que você se apresente, quem é você, de onde você vem, o que você faz, para que depois nós possamos entrar no assunto propriamente dito. Manda bala. Maravilha. Tipo Alcoólicos Anônimos, né? Só Isso, por hoje. Isso. Então, primeiramente eu queria agradecer. E esse trabalho que a gente está fazendo nos bastidores da associação, de verdade, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu acho assim, a associação só vai existir, só vai ser forte
se os associados todos estiverem juntos pensando que a associação é deles. Então, se a gente tiver, essa noção como associado, que a gente faz parte do negócio todo, e a gente só vai crescer se tiver todo mundo junto, eu acho que aí a coisa anda sossegada, entendeu? Então, o meu trabalho é exatamente nesse sentido, para juntar, agregar cada vez mais. Então, eu sou Leonardo Nascimento, eu me formei em 2000 em fisioterapia e eu fui aquele cara que foi picado pela mosquinha da terapia manual, né? Então, acho que aconteceu a mesma coisa com você, né? Sim. A gente lá na graduação começa a ver aquele professor fazendo aquela manipulação, colocando a mão diferente, tendo aquele resultado. Você fala, opa, peraí, esse negócio aí que eu quero. Então, acho que como a maior parte das pessoas que procuraram osteopatia depois, né? Uhum. Ou estão estudando, ou estudaram, a gente sempre teve um professor que foi um mentor nosso. E eu falo que eu tive a vantagem de ter um professor na minha graduação, que era pesquisador e era formado em osteopatia na Itália. Depois eu fiz uma pós-graduação de terapia manual, onde eu tive aula com André Pegas e Paulo Dobruski, que são da associação também, né? Foram da diretoria anterior. Então aí eu comecei a me interessar. Me matriculei na Escola de Madrid e comecei a ver que os caras faziam aquele negócio que a gente tem uma raiva do cacete quando a gente é aluno. Que o cara vai lá, bota a mão na cervical, faz assim, ó. Assim, né? A minha mão não viu. Assim, ó. Isso, não dá pra ver. Posterioridade aqui. Você fala, como que pode, velho? E aí você fala, professor, pera um pouquinho, só para eu ter uma noção da dimensão. Quantos milímetros você está sentindo aí? Mais ou menos uns 2, 3 milímetros. Meu, não é possível, velho. E aí isso começou a me invocar muito, entendeu? Eu falei, não, eu acho que a mão desses caras tem alguma coisa diferente. Eu acho que esses caras têm um poder sobrenatural. Eu não sei o que acontece, mas tem alguma coisa de muito diferente. E isso foi o que me motivou a começar a pesquisar, né? E chegar até esse artigo que a gente vai conversar um pouco hoje. Mas foi exatamente essa questão de, pô, não é possível, porque eu me sentia meio, às vezes, em algumas coisas, eu me sentia um pouco enganado até, sabe? Por isso eu falava assim, não, aqui é uma rotação assim, aqui é uma disfunção assim. Por quê? Porque eu percebi essa posterioridade assim. Eu falava, velho, não é possível que eu não sinto. Minha mão você era o aluno, você era o aluno crítico. Exato. Entendi. E eu falava assim, não, professor, não pode ser. Porque o que acontece? Desde a minha faculdade, eu tenho aquela noção da pesquisa científica, da comprovação, da confiabilidade, da sensibilidade, da especificidade. E o que acontece? Isso, quando eu entrei na osteopatia, não tinha na osteopatia. De verdade, não tinha, não se falava disso. E era uma coisa que eu me assustei. Eu falei, não é possível. Não pode ser que não use esses parâmetros. E aí, com o tempo, você percebe que a osteopatia foi automaticamente introduzindo esses conceitos científicos. E aí a minha pesquisa veio exatamente numa dessas lacunas que a gente viu, né? Porque exatamente como você falou no começo, a gente só vai conseguir... Imagina assim, né? Um paciente que está com colesterol alto. Por que a gente tem certeza que ele está com colesterol alto? Porque ele fez um exame e nesse exame deu que o colesterol está alto. Entendeu? E a gente não contesta o exame. Então eu quero chegar ao ponto de falar assim, esse paciente tem uma disfunção sacroiliaca. Por quê? Porque minha mão sentiu e a minha mão sente isso. Entendeu? Então eu quero que a mesma confiabilidade na nossa mão, na nossa mão como ferramenta diagnóstica, do que com o exame complementar, do que, por exemplo, se o cara tem uma hernia de disco numa ressonância magnética, ninguém fala que ele não tem. Porque ainda está lá. Se ela é fonte da dor ou não, é outra conversa, mas ela está lá. Então, assim, eu sinto que a gente precisa, como osteopata, como fisioterapeuta especialista em osteopatia, colocar a mão e falar para um outro profissional de saúde assim, a disfunção está aqui, ó. Por quê? Porque minha mão sentiu. Minha mão sentiu aqui, é aqui que é o lugar. Deixa eu só pegar meu cabo aqui, peraí. Pronto. Entendeu? Então, esse que foi o meu, vamos dizer, meu pontapé inicial, sabe? Então, o objetivo de você estudar esse tema praticamente é ter um parâmetro de mensuração para dar um pouco mais de confiabilidade na sensibilidade, Tátio? Esse foi o objetivo, assim. Na verdade, o objetivo primeiro de tudo foi falar o seguinte, como é que esses caras conseguem sentir isso? Essa foi a primeira pergunta que veio na minha cabeça. Como é que esses caras botam a mão lá no crânio e falam assim, aqui tem uma torção da SEB. Você fala, velho, que torção da SEB? Aí você vai ver a quantidade desse movimento, ele é de micra.
Aí você fala, peraí, como é que o cara sente micra? Como é que pode? Micra é a milésima parte de 1 milímetro e o cara tá falando que ele sente a deformidade. E aí você pega estudo hoje que o cara fala assim, não, a população normal consegue sentir de 10 a 50 micra. Tipo, não é uma habilidade do osteopata, é uma habilidade da população, da mão humana. Entendeu? Então tem estudo que a mão humana fala isso. Então assim, mas na época não tinha, esse estudo é de 2018. E eu comecei a estudar isso mais ou menos em 2000. Eu comecei mais ou menos em 2005, 2006. Sei. Por aí. Entendeu? Que eu comecei a me interessar por esse tema, comecei a buscar. Porque assim, por causa dessa loucura, eu fiz o mestrado. E no meu mestrado, eu criei um instrumento de avaliação que eu usei no meu DO e que eu usei no meu doutorado. Porque qual foi o problema? O problema é que eu não tinha como avaliar. Porque, por exemplo, se eu pegasse um teste de discriminação de 2 pontos, se eu aplicar no osteopata e no não osteopata, eu não vou ter diferença, porque a via neurológica está íntegra dos dois. Entendeu? Então não vai fazer diferença. Aí você pega um outro teste, aquele teste da peninha, dos dermatos, também não vai ter diferença. Sim. Então, assim, a maior parte dos testes de sensibilidade que eu tinha em mãos para poder fazer esse tipo de avaliação, para comparar os dois, o osteopata e o não osteopata, não me dava variação dentro da normalidade. Entendeu? Perfeito. Entendi. E aí eu falei assim, eu preciso criar. Aí a minha orientadora lá da UFT, ela fez assim, então o que você acha de criar um instrumento? Falei, vamos criar um instrumento. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo direito, entendeu? Eu falei, vamos criar um instrumento. Aí eu criei um instrumento que foi o meu artigo do mestrado. Aí depois eu peguei esse artigo do mestrado e apliquei no meu DO e no meu doutorado. Então foi uma linha de pesquisa que durou uns 15 anos, mais ou menos. 14 anos, para ser mais exato. A palpação, né, a discriminação, a sensibilidade faz parte desde sua vida acadêmica, essa busca. Pelo que eu estou entendendo, então, transcende a osteopatia, é isso? Então, eu comecei na terapia manual com isso já, né? Entendi. Aí depois que eu fui para osteopatia, entendeu? Então aí a coisa só piorou, vamos dizer assim, na osteopatia, entendeu? Porque aprofundou mais. Entendi. Ô, Léo, fala um pouco da sua pesquisa em si. Então, eu entendi os motivos que levaram até ela e quem te ajudou e como que foi o desenrolar dela. Então, isso aí foi um negócio muito louco, porque foi assim... Pra você ter uma noção, para entender como é que era a sensibilidade, como é que você desenvolvia o tato, eu fui até estudar Braille. Legal. Na Fundação Dorina Noil, aqui em São Paulo. Então tem um rolo danado que eu fui lá na fundação, quis me matricular no curso de Braille. Aí o cara da associação fez assim, mas por que você quer estudar Braille? Você tem alguma deficiência na família? Porque, tipo, o que uma pessoa vai fazer na vida aprendendo Braille? Você tem muito mais o que fazer, né? E eu concordo que se eu fosse o cara da associação, eu também pensaria assim. E aí eu não queria falar que eu estava fazendo uma pesquisa na USP, porque os caras iam achar que eu devia estar querendo avaliar alguma coisa lá e eu achei que ia dar problema. Sim. E aí eu não falei nada. Só que aí os caras começaram a me apertar e chegou uma hora que eu tive que falar. Eu falei, não, é o seguinte, eu sou estudante de mestrado da USP, eu estou criando um instrumento de avaliação da sensibilidade. E eu queria ver como é que vocês ensinam os cegos a lerem com a mão. Bacana. E aí o cara fez assim, então desculpa, mas aqui você não vai poder estudar. Eu falei, puta, não acredito. Aí eu voltei pro laboratório lá na USP, e no laboratório tinha um aluno que fazia iniciação científica com a gente, e ele falou o seguinte, que eu já estava matriculado no mestrado nessa altura, e aí o aluno chegou e eu estava comentando com a chefe do laboratório. Eu falei, sabe o que aconteceu? Eu não consegui fazer a matrícula no Braille lá na Fundação Dorina Noil, por causa disso. Aí o aluno escutou e fez assim, pera um pouquinho, por que você queria ir lá? Eu falei, não, porque eu queria aprender como que eles ensinam o cego a ler com a mão. Porque o cara que é cego, que desenvolve uma cegueira por causa de alguma coisa na vida, ele lê com a mão. Então, como é que você ensina esse cara? Porque essa habilidade, às vezes, não está desenvolvida. Se você for lá no elevador lá do seu prédio e passar a mão no braille lá, você não consegue ler. Você precisa ter um mínimo de treino para aquilo. Então, os caras têm que treinar de alguma forma. Então, o que eu queria saber é o seguinte, como é que vocês fazem para treinar? Né? Porque aí, a partir desse treinamento, eu ia criar um instrumento, que era o que eu queria na época. Aí esse aluno fez assim, mas o meu marido trabalha na Fundação Dorina Noil. Eu falei, mentira. Ele falou, ele é um dos diretores lá. Eu falei, então você vai falar para ele que eu vou fazer um negócio. Você já aproveita, você avisa ele que eu vou lá estudar. Ele falou, não, então tá fechado, já vou falar para ele agora. Ele mandou uma mensagem. Aí eu fui lá de novo,
E o cara fez assim, não, você pode estudar. E aí ele me mostrou todo o universo que eles fazem. Que eles têm dominó tátil, eles têm pintura tátil, eles têm um monte de coisa para você aprender, diferentes textura diferente em roupas, entendeu? Para você aprender o que é uma camisa, o que é uma calça, o que é uma gola, o que é um zíper. Então, assim, eles têm uma infinidade de estímulos. E aí, o que eu fiz? Para criar esse instrumento, eu pensei no seguinte. Eu sempre dou o exemplo da palpação da clavícula. Então, acho que quem vê minhas lives já deve estar de saco cheio de eu falar disso. Mas deve ter gente que não ouviu. Então, eu vou falar mais uma vez. Pode falar. É o seguinte. Quando você vai fazer uma palpação da clavícula, o que eu fiquei pensando? Eu preciso criar um instrumento que consiga analisar cada um dos aspectos que eu preciso quando eu vou colocar a mão no meu paciente. Então, por exemplo, para pôr a mão no meu paciente, eu preciso perceber elevação e depressão. Eu preciso perceber densidade. Isso. Eu preciso perceber forma. Eu preciso perceber temperatura. Eu preciso, algumas vezes, perceber peso. E eu preciso, algumas vezes, perceber também uma forma mais plana, uma forma mais elevada ou uma forma muito elevada. Então, o que eu fiz? Eu penso sempre palpando a clavícula. Quando você vai palpar a clavícula, o que você percebe? Você vem palpando pelo músculo peitoral e você percebe que ele tem uma forma mais plana e ele tem uma densidade menor. Aí você chega numa estrutura que tem uma rampinha, então tem uma elevação. Aí você percebe uma elevação. Quando você percebe essa elevação, você percebe que muda a densidade. Exato. Então você tem densidade diferente, elevação, e para você entender uma elevação, você tem que saber o que é uma depressão. Então você vai para cima e para baixo. Aí você sente a forma arredondada da clavícula e depois você percebe que ela acaba de novo numa densidade terceira. Isso. Então eu falei assim, ó, aí eu criei um instrumento que tinha uma variação de elevação, uma de depressão, uma de densidade, uma de peso, uma de textura e formas em pequena elevação, formas planas, pequena elevação e grande elevação. Cada um desses quesitos, desses 8 quesitos, eu dividi em nível fácil, médio e difícil. Entendi. E o que eu fiz? Eu fiz uma classificação dessa tarefa por tempo e percepção da tarefa. Por quê? Eu não sabia se a minha tarefa difícil era realmente difícil. Porque eu nunca tinha testado. E o que acontece? Quando eu criei esse instrumento, por exemplo, se você vai criar um instrumento que mede a pressão intracraniana, você tem um aparelho de medida de pressão intracraniana para comparar. Então você tem um padrão ouro. Exato. Quando você vai fazer criação de instrumento, você tem que ter sempre um padrão ouro. Qual que é o padrão ouro da sensibilidade? Não tem. Então, para fazer a validação do meu teste, eu tive que usar uma outra metodologia, que é uma metodologia de Ferring. É uma metodologia que faz o seguinte, faz uma avaliação por pareceristas. Então, o que você faz? Você cria o seu instrumento, você cria um manual e você submete esse manual e esse instrumento para os pareceristas. E aí os pareceristas te dão sugestões de modificação. Entendi. O Ferring diz o seguinte, que você tem que passar por 30 pareceristas. O que eu percebi? Se você passar por 30 pareceristas, as alterações começam a ter um padrão a partir de um determinado parecer. Eles não modificam, porque cada um avalia sempre a mesma coisa. Então eu peguei, por exemplo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta neurológico, neurologista, todas as áreas que você pode imaginar, e eu submeti o material. A cada 10 profissionais que eu submeti o material, eu refazia o material. Eu pegava as sugestões e modificava. Então, quando eu cheguei... E aí, o que foi o mais legal? Na primeira leva de 10 profissionais, eu fiz muitas modificações. Do 11º ao 20º, eu já fiz menos. E do 21º ao 30º, praticamente não fiz nenhuma. O que eu tive só foi orientação de continuidade do material. Ou seja, eu consegui chegar no material ideal. E aí eu tinha que aplicar esse material em alguém para saber se a minha percepção de dificuldade da tarefa, fácil, médio, difícil, era realmente aquilo. Porque eu nunca tinha aplicado. Entendi. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fiz um estudo piloto, onde eu apliquei esse material. Eu fiz a validação por parecerista no mestrado. Aí eu fiz um estudo piloto, que foi a publicação, as 2 publicações que eu fiz no mestrado. E esse estudo piloto eu apliquei numa população e analisei os dados. E o que eu percebi? A minha tarefa de nível fácil,
mais de 90% das pessoas acharam fácil na maior parte das vezes. A tarefa de nível médio também e de nível difícil também. Então eu consegui uma boa classificação. Porque eu fiz uma classificação de 5 níveis de dificuldade. Então o cara faz a tarefa e aí ele preenche. Se ela foi muito fácil, fácil, regular, difícil ou muito difícil. Para ver se eu estou conseguindo ter um teste que condiz com a realidade. Sim. Além disso, o cara é classificado pelo score, pela pontuação, porque ele tem uma pontuação de replicação e de forma que ele vai utilizar. Algumas avaliações, por exemplo, de textura, é por pareamento. Então, ele tem que parear a textura mais lisa para a textura mais áspera. Então, eu tenho tarefas diferentes, entendeu? Mas todas elas têm o comando verbal descrito, tudo, tem um manual de aplicação do teste também, que foi para esses pareceristas. E aí, o que acontece? Eu tenho a variação de percepção da tarefa, eu tenho a variação do score da tarefa e eu tenho uma outra variável que é o tempo. Porque o que acontece? Imagina o seguinte, o cara faz a tarefa em 10 segundos, ele acha muito fácil, só que ele erra. Entendi. Então eu tinha que ter uma variação de tempo para ter uma modulação. Então assim, ó, o cara ficou, porque eu dei 3 minutos no máximo para cada teste. Pô, o cara ficou, e eu marcava em segundo, então o cara ficou 130 e poucos segundos. E aí 130 e poucos segundos ele achou fácil. Pô, por que ele ficou tanto tempo? Então a gente tinha as variáveis para conseguir entender o comportamento da amostra. Entendeu? Isso que é o mais interessante, porque assim, os dados do estudo, a gente percebe assim, que o osteopata formado realmente tem uma sensibilidade manual tátil melhor do que o cara que está no primeiro ano. Que se foram os 2 grupos que eu fiz esse estudo do meu DO. Isso que eu ia perguntar, para você mostrar qual a população, né? No meu DO, o que eu fiz? Eu peguei esse método, peguei uma parte desse método, que foi a avaliação de depressão. Tá? Eu vou abrir aqui. Eu acho que assim, ó, quem é associado, o paper tá lá no grupo do Telegram do associado. Já pode olhar, porque assim, ó, lá no paper, deixa eu só abrir ele aqui. Ó, eu peguei essas tarefas aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direito. Tá vendo, ó? Aproxima um pouquinho mais, Léo. Isso, Isso. Ó, um triângulo e um quadrado, tá vendo? Ótimo. Essas tarefas, o que acontece? Essas tarefas, elas são são um desenho numa placa de 13 por 13 centímetros. É um desenho com uma profundidade, com uma abertura de 1 milímetro. Então, esse triângulo ele tem 1 milímetro de largura e 1 milímetro de profundidade. Aí a pessoa tinha que palpar essa estrutura com os olhos vendados. E aí ela tinha que palpar e depois ela tinha que replicar o desenho. Então eu tinha que saber se ela conseguia sentir e depois de sentir, se ela conseguia replicar o que ela sentiu. Legal. Aí eu marcava quanto tempo ela demorou para fazer e ela tinha a classificação de dificuldade da tarefa. Se era muito fácil, fácil, regular, difícil ou muito difícil. Então o que a gente percebeu? A gente percebeu, primeiro de tudo, estratégias, isso aí a gente não mediu, né? Tanto que agora eu estou fazendo outros estudos disso. Aí, ó, o presidente, o Shediak, foi sujeito do estudo, olha lá. Ó. Ele foi um dos. Foi um dos pacientes. E ele foi um dos que foi bem pra caramba, eu lembro. E o que acontece? A gente tinha que tentar, a gente percebeu o seguinte, agora eu estou tentando estudar o comportamento motor, porque o que eu percebi? O jeito que o cara coloca a mão inicialmente pode determinar se ele vai acertar ou errar. Tá. Então, assim, teve gente que colocou as 2 mãos. Quem palpou com as 2 mãos, errou o desenho. Porque começou a formar 2 imagens na cabeça. Perfeito. Então, e isso aí foi muito nítido. Só que assim, eu não medi isso. Eu vi, entendeu? Como eu fiz a coleta de todos os pacientes, eu vi acontecer isso. Então, o que acontecia? A pessoa que colocava as 2 mãos ao mesmo tempo, formava 2 imagens na cabeça. Como que ela ia desenhar? A da mão direita e da mão esquerda. Entendeu? Então, aí já entrava num fator de confusão. A outra coisa que eu percebi é o seguinte. Nessas palpações, quando as pessoas iam com o indicador ou o dedo médio de uma mão só,
a chance de acertar era maior. Tá. Quando ia com o polegar, a chance de acertar era menor. Ó, o Vinícius também foi sujeito do estudo. O Então, o que indicador de dedo acontece? médio maior e o polegar menor, né? Por quê? Porque era uma tarefa que envolve precisão. Exato. Talvez para você palpar uma espinhosa, uma transversa, o polegar serve. Uhum. Entendeu? Porque é uma estrutura grande. Agora, você está palpando uma ranhura de 1 milímetro. Então, o polegar talvez não seja tão informativo, tão descritivo para a sua sensação. Entendeu? E aí, o que acontece? Essa estratégia motora, eu não medi. E isso foi uma falha muito grande no meu estudo que eu me arrependi muito depois. Tanto que agora eu estou fazendo vários estudos de comportamento motor de palpação. E aquilo me incomodou, entendeu? Só que assim, e o que a gente percebeu? O osteopata formado, ele tinha um tempo menor de exploração. Então, o que acontecia? Ele formava a imagem na cabeça mais rápido. Só que o que é interessante? Uma das minhas grandes críticas aos estudos de palpação é que as pessoas querem fazer o seguinte. Vocês querem comparar a habilidade de palpação de localização de T1 de um cara que está no primeiro ano de osteopatia e de um cara que está formado há 5 anos. O que vai dar? Você vai descobrir que a merda fede. Entendeu? Porque, obviamente, o cara que está no primeiro ano localizou muito menos vezes aquela estrutura. Exato. Exato. Então, assim, é uma comparação completamente injusta. Então, quando você usa avaliações comparativas de palpação em tecidos humanos, é muito injusto, porque quem tem mais prática tem uma tendência a acertar mais. Porque repetiu mais vezes aquele procedimento. Exatamente. Entendeu? Então, é complicado. Então, o que eu fiz? Eu criei um instrumento que não tinha tecido humano. Nenhuma simulação de tecido humano. Não é nem perto. Entendeu? Então, eu não tenho uma transversa, não tenho nada disso. Eu tenho um triângulo. E um triângulo, todo mundo já viu um triângulo na vida. O outro desenho é um quadrado. Uhum. Entendeu? O quadrado, todo mundo já sabe que é um quadrado na vida. Todo mundo já fez um quadrado. Todo mundo já fez uma reta. Então, para não ter esse viés, né? Legal. Como é? Para não ter esse viés, né? Exato. Você concorda? Porque assim, Sim. eu vou comparar a sua palpação de L5 com a palpação de um cara do primeiro ano de L5. Sim. Porra, não dá. Entendeu? É injusto. Mas vou te falar, a gente já fez um estudo disso e depois, quando a gente publicar, a gente faz outra live que eu explico disso. Mas a gente já estudou isso também agora. Já estamos para publicar esse outro, de L5 e cabeça longa do bíceps. O que acontece? Eu tirei esse fator da experiência e do contato com a estrutura e eu trouxe para objetos do dia a dia. E por que a gente colocou 1 milímetro naquele negócio? Porque podia até colocar um pouco menos, mas teve um cara que publicou um artigo que ele usou essas estruturas aí, porque essas estruturas eu repliquei do estudo dele, tá? O que esse cara fez? Ele mediu a capacidade, a habilidade tátil de mulheres com anorexia antes e depois de ganhar peso. Por quê? Porque a anorexia, ela afeta o córtex parietal posterior direito. E o córtex parietal posterior direito é a área da imagem corporal. Por isso que afeta na anorexia. Só que também é uma das áreas que a gente ativa na percepção sensorial, especialmente da mão. Ou seja, as mulheres com anorexia, depois que ganhavam peso, que modificavam o peso, né, que ganhavam peso, elas alteravam muito a percepção tátil. E esse cara fez esse estudo com ressonância funcional. Então, tipo, ele tava vendo área cerebral. E aí, quando eu olhei esse estudo do cara, eu falei, porra, é isso que eu quero fazer. Essa habilidade que eu quero avaliar. E aí, a primeira coisa que eu aprendi é que é o seguinte, a gente não usa a habilidade tátil. Esse meu estudo está no título habilidade tátil, porque a gente tem um problema muito sério em revista, que às vezes o revisor ele acha que ele é autor. Ele não acha que ele é revisor. Ele acha que ele é autor. E aí o revisor falou para mim assim, não, você precisa tirar, porque a gente tinha usado um termo, que é um termo utilizado de neurociência, que chama áptico. Porque essa habilidade, na verdade, é uma habilidade áptica, não é uma habilidade tátil. Porque a utilização do tato, ela é passiva. Então, por exemplo, quando eu encosto em você, você sente o meu contato pelo seu sentido tátil. Exato. Mas quando eu coloco a mão para tentar palpar a sua clavícula, olha, interpretar a sensação já é outra coisa. Eu estou usando o meu sistema motor Isso. e o meu sistema sensitivo. Então eu tenho uma aferência e uma eferência ao mesmo tempo.
Uhum. Então não é uma tarefa simples. Então essa tarefa é muito complicada, porque ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está formando uma imagem na sua cabeça. Então você está ativando várias áreas cerebrais. Então Uhum. essa tarefa é uma tarefa, na verdade, áptica. Entendeu? Uhum. Não é Uhum. uma tarefa tática. E uma das sugestões do cara para publicar isso na revista foi assim: não, tira o áptico do nome e coloca tátil. Falei, porra, o áptico que é o que eu queria introduzir na osteopatia, entendeu? O conceito que Entendi. eu queria colocar era esse, que a gente não fala, não usa esse termo. E na neurociência eles chamam de áptico. E o que acontece? Essa habilidade áptica de sistema sensorial e sistema motor é assim, ó, eu acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. Você foi lá na aula de osteopatia, palpou o paravertebral lombar. Com o polegar, assim, ó, bonitinho, pá. Aí o seu colega perguntou, e aí, como tá? Aí você falou assim, ah, tá aí, né? E você não sabe descrever. Todo mundo já passou por Sim, isso. Não sim. consigo descrever o que eu tô sentindo. Então, Uhum. o que você tem que colocar? Você tem que colocar parâmetro. Exato, exato. Quanto tá mais denso, tá menos denso, tá mais frio, tá mais quente, Isso. tá mais duro, tá mais mole, Tem tá assimetria. mais compre... Ah, Entendeu? Você tem que ter parâmetro. Então, a exploração da estrutura é um sentido áptico, e aí você tem que formar o desenho. E aí você tira a venda dos olhos e faz o desenho. uhum. Quando você faz o desenho, você está utilizando a replicação. Então, como é que eu avaliei a replicação desses caras? Eu avaliei pelo tamanho do triângulo. Uhum. Então, se ele palpava um triângulo desse tamanho e desenhava um menor, ele não replicou do mesmo tamanho. Então, ele perdia ponto. E eu avaliava, por exemplo, pela quantidade de elementos. Então, eu tinha uma tarefa que tinha um triângulo, que é um elemento só. E eu tinha uma outra tarefa que tinha um quadrado, um risco e um outro quadrado. Sim. Então, nessa outra tarefa eram 3 pontos. E o Uhum. tamanho também. E aí, o que acontece? O que eu percebi? O triângulo foi praticamente um fator eliminatório. 100% acertou. Uhum. Então, a replicação do triângulo, todo mundo palpou e desenhou um triângulo. Uns triângulos um pouquinho mais tortinho, que eu não sei se, aí eu não sei se era porque não tinha sentido ou porque não sabia desenhar, entendeu? É. Mas percebeu que era um triângulo. Então, o triângulo, quando a gente foi fazer um outro estudo, que foi o estudo do meu doutorado, eu usei o triângulo como exclusão. Quem não conseguia replicar o triângulo já estava excluído do estudo. Tipo, você não tem habilidade. Por quê? Uhum. Nesse estudo que a gente está falando, o triângulo, 100% dos pacientes acertaram. O que foi que variou? Os estudantes de osteopatia do primeiro ano e os osteopatas formados tiveram uma diferença no triângulo de tempo. Tá. Só. Os osteopatas formados palpavam menos, com um tempo um pouquinho menor, mas não deu diferença significativa, estatística, no tempo do triângulo. Só que a diferença no tempo da figura 2 deu. Os osteopatas formados, eles utilizavam menos tempo, inclusive na figura 2. Ou seja, tem uma manualidade diferente aí. Tá. Tá. Porque eles tinham menos tempo para desenhar a mesma coisa. E o que a gente percebeu? Os estudantes de osteopatia do primeiro ano, quando eles iam palpar o triângulo, eles percebiam o triângulo como uma tarefa normalmente fácil. Uhum. Poucos deles marcaram como muito fácil. Nos osteopatas formados, inverteu. A maioria dos osteopatas formados achou muito fácil o triângulo e poucos acharam fácil. Uhum. Ou seja, é mais uma variável subjetiva de intensidade que a gente consegue colocar. Uhum. E aí o que acontece? Na segunda tarefa, o que foi a grande diferença que a gente encontrou no estudo? O score, a pontuação dos osteopatas formados na segunda tarefa foi muito maior do que do pessoal dos estudantes. Então, assim, era uma tarefa simples. A gente usou a primeira tarefa como aprendizagem até para os dois. E na segunda tarefa a gente percebeu o seguinte: cara, o osteopata formado palpa muito mais rápido, ele palpa, ele consegue acertar muito mais. E aí, de novo, a maior parte dos osteopatas formados perceberam a tarefa como moderada ou difícil. Uhum. E a maior parte dos estudantes achou difícil ou muito difícil.
Tá. Então você percebe que tem uma diferença na habilidade, entendeu? Sim. E aí esse estudo foi muito legal porque ele serviu de base para uma série de outros estudos que a gente está fazendo agora, entendeu? Exatamente porque assim, a gente conseguiu mostrar, olha, o osteopata formado tem uma habilidade manual diferente. Diferente. Isso a gente conseguiu provar. Agora sim, eu consegui provar aonde? Eu consegui provar na depressão. Uhum. Agora, se eu fizer um teste com uma estrutura em elevação, será que dá a mesma coisa? Não sei. E na verdade a gente já fez, né? A gente fez o ano passado vários estudos. Então a gente pegou esse meu teste, desmembrou todo e a gente fez texturas, a gente fez peso, a gente fez densidade, a gente fez que mais? Formas. E a gente percebeu o seguinte, como no meu primeiro trabalho o meu N era um pouco maior, deu uma diferença, nesses outros trabalhos não deu uma diferença tão gritante. Porque o que a gente fez? Nesses trabalhos que a gente fez de continuidade, a gente colocou assim, os sujeitos eram primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano e formados. Então a gente tentou pegar para perceber uma curva de aprendizagem. Mas o nosso N foi baixo, a gente precisava ter pego mais pacientes. Entendeu? E aí não deu uma diferença importante ainda. Então a gente está ampliando essa amostra para conseguir fazer uma boa publicação. Mas foi um estudo assim. Eu esperava, quando eu comecei a fazer, eu esperava que não desse esse resultado. Como é que eu posso dizer? Não foi o resultado que eu esperava. Eu esperava que o osteopata formado tivesse muito, muito, muito melhor. Eu achei que os caras do primeiro ano já iam errar o triângulo, já, sabe? Entendi. E não é assim, não. Você se surpreendeu nesse aspecto. Eu achei que eles estavam muito melhor do que a gente esperava. Eu achei que o triângulo já ia ter gente que não ia conseguir fazer, sabe? Ô, Léo, só para pessoal, os espectadores aí, como eu disse no começo, nós vamos utilizar dessa rede social para fomentar mais trabalhos científicos. Então é importante que os associados divulguem, tem ferramentas aqui na própria live para convidar os colegas para entrar aí participando e a gente fomentar sempre a pesquisa em si. Deixa eu te perguntar um negócio. Você já pincelou um pouquinho que você andou fazendo outras pesquisas voltadas para a palpação. Recentemente até li um trabalho, não em relação à capacidade, à sensibilidade, à precisão do toque em si, mas os efeitos fisiológicos através de uma ressonância magnética funcional a nível cerebral, na qualidade desse toque. Então, uma hora você pode estimular, por exemplo, a região insular e ter um efeito, digamos que inibitório, e esse mesmo toque que não respeita todos esses parâmetros de densidade, temperatura, enfim, digamos uma mão pesada que desconhece todos os sensores, os receptores que permeiam todas as camadas dos tecidos, também foram capazes de ativar os sistemas de defesas locais e sistêmicos, de certa forma, trocando em miúdos, expulsando aquela mão, que não era amiga. Então, quando eu li o seu trabalho, eu achei interessante e veio na minha cabeça esse aspecto. A necessidade, uma vez que nós tocamos e buscamos, né, devolver função para os tecidos, a importância de entrar em ressonância com ele, né, de ser aceito. Então, eu gostei muito disso. E, pegando esse gancho, eu queria saber futuros trabalhos. Você comentou da cabeça longa do bíceps, de L5. O que você acha que teve de lacuna? Eu não sei nem se essa é a palavra, uma vez que você desbravou por esse aspecto, mas o que você vê no futuro? Se você fosse orientar alguns estudantes de osteopatia, por exemplo, que almejam DO, quais seriam as suas ideias? Talvez as pessoas que estejam assistindo agora... A gente já tem algumas ideias em andamento, inclusive. Por exemplo, a primeira coisa que a gente está estudando agora é o comportamento motor. Porque o que a gente percebeu? A gente fez um trabalho, tá? A gente não publicou ainda, então não quero falar muito desses dados, porque não estão publicados. A gente fez um trabalho de palpação da espinhosa de L5 e da cabeça longa do bíceps. Tá? São duas regiões de palpação relativamente simples, tá? Que um aluno de primeiro ano normalmente domina. Então, o que a gente fez? A gente pegou 10 alunos do primeiro ano, 10 do segundo, 10 do terceiro, 10 do quarto, 10 do quinto e 10 formados. E falou para eles assim, ó, o paciente está aqui,
palpa aí a espinhosa de L5. Aí o cara ia lá, palpava a espinhosa de L5, o que a gente fazia? A gente colocava um objeto metálico, uma haste metálica pequenininha, em cima de onde ele falava que era essa L5. Aí a gente fazia um ultrassom em cima. Então a gente via se a sombra da haste metálica estava batendo exatamente na espinhosa. E a gente mediu quantos milímetros ela estava, ou para cima ou para baixo dessa espinhosa. Na cabeça longa do bíceps, a gente fez a mesma coisa. Ele palpava, aí ele falava assim, ó, é aqui. Aí a gente colocava uma haste metálica em pé, colava essa haste metálica com durex e fazia com uma fita adesiva, né? Porque você fala durex, sabe que durex em Portugal é camisinha, né? Aí às vezes tem gente em Portugal. Então é uma fita adesiva e fazia um ultrassom em cima. E aí a gente via de novo a sombra. O que foi uma coisa que assustou a gente? O erro segue o mesmo padrão. Então, assim, a maior parte das pessoas que vai palpar a cabeça longa do bíceps erra para medial. Entendi. E a maior parte das pessoas que vai palpar L5 erra para cima. Aí quando veio essa, eu falei, pode parar. A estratégia motora que todo mundo está usando é a mesma, todo mundo está errando igual. Então, assim, a gente está morrendo abraçado junto. Entendi. A gente acertar. Entendi. Não está acertando. Então, agora a gente está fazendo um estudo que a gente está colocando um jogo de câmeras e um jogo de referências na maca de marcação para a gente conseguir perceber qual é a estratégia motora que a gente usa. Então, assim, o cara que vai palpar L5, que palpa com o indicador, ou com o polegar, ou com a mão toda, qual que é a diferença? O cara que vai palpar a cabeça longa do bíceps, se usa polegar, se usa não sei o quê, se usa não sei o quê, o que ele erra? Entendeu? Porque, assim, a estratégia motora é muito parecida. E isso me assustou. Você quer saber? Legal. Porque eu falei, como é que é? Todo mundo erra junto? Mais de 80% dos erros seguiu o mesmo padrão. Respeitou o mesmo padrão. Entendi. Você fala, tá todo mundo aprendendo errado. Tem alguma coisa errada aí. Na forma de ensinar. Porque a estratégia motora tá igual. Exato. Então tá todo mundo errando junto. Entendeu? Então se a gente fizer um teste de confiabilidade, todo mundo erra junto. Então todo mundo errando legal, abraçado. Não dá. E aí, assim, a gente agora está estudando comportamento motor. A gente vai publicar esses primeiros dados agora. E depois a gente vai fazer está fazendo um estudo agora que está montando a metodologia de comportamento motor, né? Porque eu quero saber o seguinte, será... Porque assim, eu já sei que tem um comportamento motor que faz errar. Agora, qual é o comportamento motor que acerta? Eu não sei. Ô, Léo, em relação a L5, vocês avaliaram o posicionamento, a finta, o centro de gravidade também? Ou é mais a colocação das mãos? Entendeu o que eu quero dizer? Eu entendi. A pessoa que entra melhor com o centro de gravidade, etc. Ou isso não foi... Não, agora nós estamos fazendo tudo isso. Por exemplo, o olho dominante estava perto do paciente ou para fora? Entendeu? Então a gente vai começar. Olho dominante, finta, posição do terapeuta. A gente vai começar a avaliar tudo isso. Entendeu? Eu não sei, mas eu tenho certeza que todos esses parâmetros precisam ser avaliados. Vai fazer diferença. Só que aí, assim, o meu medo é coletar uma porrada de dados e depois não conseguir correlacionar. Entendeu? Eu entendi. Entendi. Você tem uma noção, agora eu estou mais ou menos orientando, acho que dá mais ou menos uns 20, 25 alunos, só dessa área de palpação. Entendi. Então a gente está fazendo coisa pra caramba aí. E esse negócio que você falou do toque é muito interessante, porque assim, o toque faz parte do desenvolvimento dos mamíferos de forma saudável. Todos os mamíferos, né, todos os primatas se desenvolvem a partir de contato. Então aquele projeto Mãe Canguru, entendeu? Então assim, a gente tem que entender que não é a nossa palpação diagnóstica, ela também vai passar confiança para o paciente. Exato. Empatia. Tem um monte de coisa que o contato vai passar. Sim. Eu sempre falo assim, é igual quando você cumprimenta alguém. Agora a gente não pode mais dar a mão, né? Mas antes, quando a gente dava a mão, naqueles tempos antigos, sabe? Nem sei se você lembra mais, a gente dava a mão antes. Né? A gente dava abraço, não sei. Talvez o efeito dessa distância também pode mudar muito desses parâmetros que você falou agora. Exato, exato. Uma vez que contrasta com a nossa própria biologia, né? Exato. Biologicamente, a gente se desenvolve como? Com contato com a mãe, com pele. Exato. Entendeu? E aí a gente vai colocar a mão na pele do nosso paciente.
Então a gente precisa ter muita atenção nessa mão que vai colocar lá. Porque assim, aquele dia que você tá puto da vida, você erra mais a palpação. Entendeu? E eu faço essas brincadeiras em sala de aula, eu falo assim, ó, faz o seguinte, vem 2 alunos aqui, eu quero o primeiro aluno que tenha tido um dia do cão, tá puto da vida, estressado, deu tudo errado, furou o pneu, brigou com a mulher, dormiu com a bunda descoberta, vem aqui. Aí bota um sentado lá. Aí eu falo assim, agora eu quero uma outra pessoa aqui nessa outra cadeira que esteja no melhor dia da sua vida. Então, onde você transou, você acordou maravilhosamente bem, você veio para cá com borboletas no seu caminho, vem pra cá, senta os 2 aqui. Aí eu chamo os alunos e falo assim, pau pro trapézio, de um e de outro. Você vê, já tá totalmente diferente uma palpação simples. Exato. Então assim, e essa palpação, essa tensão que a gente vai colocar no paciente na hora de avaliar ele. Então será que não vai fazer diferença isso na nossa mão? Vai. E aí eu pego essas 2 pessoas e coloco um paciente deitado e falo assim, agora faz o seguinte, faz um deslizamento superficial na coluna desse paciente, só que o paciente que está embaixo não sabe quem é, tá? Tem os 2, ele não sabe quem é. Aí quando ele vai passando, eu falo assim, qual dos 2 que é? Ah, esse aqui é o nervoso. Ah, esse aqui é o que está calmo. O paciente percebe. Então, assim, é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que a gente encosta o paciente e a gente quer perceber um monte de coisa, o paciente percebe um monte de coisa da gente quando a gente encosta nele. O paciente e o corpo do paciente, né? Exato, e o corpo mais ainda. Todos os tecidos. Então, essa interação que tem, às vezes a gente não leva muito em consideração. Mas, assim, faz parte do contato, do processo de toque, não sei o quê, e do nosso exame. Entendeu? Porque, assim, a nossa avaliação osteopática, talvez 60%, 70%, em alguns casos até 80%, é a mão. Então, assim, se você não souber como é que usa o instrumento, não adianta você ler livros, não adianta você fazer nada. Entendeu? Você não vai saber usar o instrumento. Não funciona. Eu até falei, esse exemplo que você deu agora, em aulas, é comum, principalmente no sistema visceral, Léo, o aluno transpor o momento da aula, de toda a revisão anatômica, do conhecimento, por exemplo, do órgão em questão, e na hora do toque, né, do sentir, ele não se desconectar e a cabeça tá a mil pensando demais. Eu faço até uma prática de sensibilidade em relação à mecânica do gradil e do próprio coração, e ao passo que o aluno está percebendo essa mecânica de braço de bomba, por exemplo, eu faço uma pergunta, olha, não precisa me responder. Sei lá, qual é a inervação autonômica pré-ganglionar X de tal víscera? Não precisa me responder. E quando eu faço essa pergunta, e depois de alguns segundos eu falo assim, como que está o movimento? Quase 100% fala, eu parei de sentir. Mas exato, eu lembrei do seu desenho, eu lembrei do vídeo de dissecação, eu lembrei de muitas coisas que você falou até o momento, só que quando eu pensei, veio na memória imagens, só que a sensação que eu estava conectado, a sensação não, o movimento qual eu estava conectado, parou de sentir. E aí eu pergunto, exato, você parou de respirar? Você teve alguma apneia? Não. Então, essa exato, coisa do conhecimento e a repetição gera uma automatização de quem tem mais experiência, de buscar a sensação, mas sem... E vai muito do que você falou, de estar com a cabeça cheia, de tocar, mas não estar conectado com o sentir. A tarefa áptica, né, que é a nossa avaliação diagnóstica, é uma tarefa áptica. Essa tarefa áptica, ela envolve os 2 hemisférios cerebrais. Então, você tem uma aferência e uma eferência, tanto que assim, por que essa tarefa chama áptica? Porque ela tem as áreas cerebrais de integração sensorial que são ativadas. Então, por exemplo, corpo caloso, ínsula. Então, aquelas áreas mais centrais, elas são ativadas na palpação. Então, o que você faz? Você está usando tanto o racional quanto o emocional ao mesmo tempo, tocando o paciente. E, além de tudo isso, você tem que descobrir. Está mais para cima ou mais para baixo, 1 milímetro ou 2. Sim. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que entender um pouquinho que nem o Steele falava. O Steele falava que, assim, os alunos de osteopatia, durante o primeiro ano do curso, têm que estudar 1 hora por dia de palpação. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que é uma crítica para todas as escolas, tá? É assim, é enfatizar um pouco esse estudo da palpação, porque assim, quanto melhor for a mão dos nossos alunos no primeiro ano, melhor eles vão se desenvolver como osteopatas ao longo dos 5 anos. Entendeu? Porque mais confiança na mão muda,
Uhum. Entendeu? Por exemplo, tem um estudo muito legal que é uma tarefa de tátil para crianças e para adultos. O que acontecia? Eram duas barrinhas, uma mais pesada que a outra. Uhum. As crianças respondiam mais rápido e os adultos demoravam mais. Só que o índice de acerto era igual. Ou seja, as crianças eram mais rápidas, mais intuitivas e Uhum. acertavam exatamente do mesmo jeito. Cadê a nossa intuição da mão? E assim, o Steel não tinha toda essa fundamentação. Ele Exato. botava a mão e ia fazendo. Então assim, será que a mão dele era melhor ou pior que a nossa? Entendeu? Aí você fica assim, Uhum. opa, peraí. Você tem um monte de conhecimento aí. Você conhece fisiologia muito melhor que ele. Você conhece exame complementar, coisa que ele nunca nem viu. Raio-X ele viu male-male. Entendeu? Uhum. A anatomia ele deve ter visto até um pouco, às vezes, no mesmo nível que a gente vê hoje, mas ele não tinha grandes livros de anatomia. Então, Exato. assim, o nosso nível de conhecimento está muito maior que o dele. Mas será que a nossa mão é proporcionalmente tão melhor assim que a dele? Eu não acho. É, eu Eu acho também. que ele fazia muita coisa intuitiva botando a mão que dava muito certo. Tanto que nós estamos aqui falando por causa do cara, né? Exato, exato, exato. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa capacidade intuitiva, entendeu? Assim, tem uma frase que eu gosto muito disso, que é do professor Brian Degenhardt, que é um dos maiores estudiosos de palpação dentro da osteopatia. Ele é lá da Andrew Terrorist University. Ele fala assim, a palpação osteopática, ela foi e ela sempre vai ser uma arte. E é uma arte esse exame. Não é para qualquer um. Você tem que ter todo um raciocínio diagnóstico. Sua anamnese tem que estar direcionada para você chegar e colocar a mão e conseguir determinar um monte de coisa. Então, assim, é muito rico esse exame. Uhum. Agora, sim, a gente precisa começar a cientificar e fundamentar o nosso Sim, exame. Que foi o sim, que a gente falou no começo. exato. Enquanto a gente não fundamentar o que a gente faz, a gente vai ficar nessa assim, ah, sua mão sentiu, né? Sua mão sentiu. É. E Manipula aí, sempre e melhora os marcadores, vão mensurar. exato. Então, assim, a Mas eu gente tem que acredito que está entender. nesse caminho, né? Eu acho. Não, eu acho que a gente evoluiu muito, sabe? E eu acho que, assim, ter esse espaço de troca, né, Uhum. de conhecimento dentro da própria associação vai fazer crescer mais ainda, entendeu? Então, assim, queria parabenizar vocês da live científica da associação, porque, assim, isso vai fazer a osteopatia dar mais saltos para frente. Sim, sim. E é isso que a gente precisa, entendeu? Porque, assim, eu sinto muita falta de ter com quem trocar figurinha, Uhum. sabe? Então, assim, quando tem estudo de palpação, porra, eu já li todos, eu já conheço todos, eu queria trocar. Uhum. E ter um espaço Aprender, para sim. trocar isso é fundamental. E aí a gente cresce. Então, assim, como é que você ensina a fazer a palpação de clavícula, por exemplo? Uhum. Talvez você ensine por uma trilha diferente da minha. Exato. Será que a sua é mais fácil, a minha é mais fácil? Quem erra mais, será? E a É. palpação de L5? Qual referência que você usa? Uhum. Entendeu? Eu acho que essas trocas a gente tem que ter dentro da associação. Entendeu? O Aproveitar uma. objetivo, desculpa, É, Léo. O não, objetivo é aproveitar esse espaço para é isso, esse. sabe? O objetivo é esse mesmo que você está falando. Foi uma crítica que eu fiz e, ao mesmo tempo, a associação, eu falo, todo mundo que está à frente da diretoria falou, ótimo, você toca? Eu falei, eu toco, eu preciso de ajuda, mas nós vamos. Porque para a gente não ficar caracterizado só com fins, que nem eu falei, que são importantes, administrativos, em relação à ética, mas as pessoas que estão assistindo aqui, amanhã têm pacientes, Sim, sabe? Estão estudando, terminaram a formação e etc. Então, nós vimos a necessidade da associação e todo o know-how das pessoas que têm um pouco mais de experiência, que produzem, que discute, que debate, etc., de alimentar os associados com esse tipo de estudo. exato. Pode ser, Léo, que daqui a 2, 3 anos você encontra alguém que esteja assistindo agora e fala, pô, assisti aquela live sua lá na associação e eu tive uma ideia bacana, eu fiz isso, o que você acha? É Essa isso. troca é importante para isso. Então, é exatamente isso. É assim, a gente precisa se conhecer. O que eu percebo muito é assim, ó. Eu vou falar uma coisa de coração aberto aqui, de verdade. Não tá nem no script, tá? Mas eu vou falar. É assim, o que eu sinto muito é que a gente precisa trabalhar mais pela osteopatia, Exato. entendeu? Como grupo. Então, Sim. assim, todo mundo tem que pensar o que você pode fazer para ajudar a osteopatia. E eu acho que, assim, tá na associação é o primeiro passo. Isso. É isso. Depois que você estiver dentro da associação, o que você pode fazer dentro da associação? Pô, você deve ter um monte de habilidade. Sim. Entendeu? Usa as suas habilidades para fazer alguma coisa pela osteopatia. Porque, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: a osteopatia é que põe comida na tua mesa e na minha também.
Então, se você não brigar por ela, você vai esperar de quem? E além disso, como ela vai estar daqui 30, 40 anos? Exato, exato. A gente vai deixar. É muito sério isso. Qual o nosso legado, né? Isso que eu ia perguntar agora. Aproveitando essa deixa, em relação à sua pesquisa, eu particularmente adorei em si, eu quero muito trocar figurinha com você, profissionalmente falando, mas eu queria saber a sua opinião. Qual que é o legado que esse estudo, né, qual que é a contribuição, talvez seja a palavra mais adequada, que o seu estudo deixa para a osteopatia? Eu acho que assim, eu vou usar uma frase que eu falei no final da minha banca. Me perguntaram assim, tá, o que você acha que a gente deve mudar na osteopatia agora com esse seu estudo? Eu falei, eu acho que mudar, a gente não precisava mudar, não. Mas o que a gente precisava fazer era prestar um pouco mais de atenção em como a gente está ensinando os nossos alunos a usarem a mão. Entendeu? Uhum. Eu acho que assim, se a gente colocar mais aulas de palpação, mas eu não falo de palpação de, por exemplo, palpação do ombro. Eu falo assim, de desenvolver técnicas e habilidades palpatórias a partir do primeiro ano. Aqueles exercícios de palpa o fio de cabelo embaixo da folha de papel. Sim, sim. Palpa a moeda no meio do livro. Essas coisas que são idiotas. São brincadeira. Pegar, por exemplo, assim, ó. Tá vendo aqueles bichinhos que estão aqui em cima, ó? Esse do Mário, não sei o quê, que estão tudo aqui do lado, ó. Pega esses bichinhos tudo, enfia dentro de um saco, enfia a mão e tenta pegar e ver qual é. Sentindo. Você está desenvolvendo sua habilidade de leitura com a mão. Então, eu acho que assim, a gente precisa investir um pouco mais. Entendeu? Porque assim, a gente percebeu que o aluno do primeiro ano e o cara formado tem uma habilidade palpatória diferente. Certo? Agora, será que se eu pegar esse cara do primeiro ano e melhorar a habilidade palpatória dele, ele não vai conseguir chegar nessa fase aqui melhor? É isso. Então, assim, essa é a minha pergunta que fica, e eu acho que a resposta é sim. Quanto mais a gente usar as habilidades palpatórias, como o Steele falava. A experiência vem com repetição, né, Léo? Não é exato. E aí você vai colocar, e assim, tem uma matéria disso nas escolas, entendeu? Tem uma matéria de palpação nas escolas, do primeiro ano, no segundo ano, não sei. Ou tem um módulo de palpação, sei lá, alguma coisa assim. Porque assim, se a gente melhorar essa habilidade, quanto que a gente faz a osteopatia evoluir? Eu acho que a gente faz evoluir muito. Então eu acho que esse é o legado. É assim, treinar mais a palpação para todo mundo, entendeu? Léo, aproveitando aqui que o tempo já está se esgotando, eu não sei se você sabe, mas você agora vai ficar à disposição dos associados no grupo do Telegram. Então, vocês vão ter esse canal agora com o professor Leonardo. Qualquer dúvida, enfim, o trabalho já está lá no grupo. E eu queria parabenizar, agradecer a disposição sua, né? Eu acho que esse engajamento de todo mundo, não em relação às escolas, mas em si em prol da osteopatia, só tem a crescer. Então, como associação, né, como membro da diretoria, eu queria te agradecer e, ao mesmo tempo, te convocar para futuros trabalhos, seja como pesquisador ou como interlocutor. Eu acho que você faz esse papel muito bem, tá? Então, e as pessoas também que estão aqui, fiquem atentos às redes sociais. Quem não está no grupo do Telegram, entre, para que vocês possam ter acesso às informações, divulgue para os colegas. Nós vamos montar um calendário das próximas lives. O importante foi começar, e nós começamos bem, muito bem. E agora, daqui para frente, esperamos contribuir nesse aspecto também. Certo? Suas considerações finais, Léo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu gosto muito de falar desse trabalho, porque assim, esse trabalho, imagina que é uma coisa que eu faço há 14 anos, durou mais que todos os meus casamentos, entendeu? Então, muita coisa da minha vida representa esses trabalhos, entendeu? Então, assim, eu acho que é basicamente onde eu consegui organizar meu raciocínio. Então, agora eu queria convocar todos os associados para ir lá para o grupo do Telegram. Vamos conversar, eu vou